Bom dia a todos. Meu nome é Plínio Bernardi Júnior, eu sou secretário de Planejamento do município de Itu e nós estamos hoje aqui para fazer uma audiência pública sobre a nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu sei que não é normal fazer uma audiência pública pelo YouTube, mas por conta da pandemia, né, a audiência tem que ser marcada com 15 dias de antecedência. Quando essa audiência for marcada, Itu ainda estava no estágio vermelho, então nós não podíamos ter aglomeração e nós mantivemos. Mas a participação de vocês é possível e desejável por meio do e-mail planejamento@itu.sp.gov.br. Todas as alterações, a lei na íntegra está no site da Prefeitura, na aba Planejamento, e nós vamos até a quarta-feira aceitar perguntas pelo e-mail. Tá? Por conta de formalidades, todas as perguntas precisam ficar registradas e todas as perguntas serão respondidas. Então, aqueles que ainda não tiveram contato com a lei podem olhar no site e, se tiverem qualquer pergunta, até na quarta-feira nós estamos recebendo perguntas para depois ver aquelas perguntas, aquelas sugestões que serão aceitas ou não, mas todas as perguntas serão respondidas. Tudo bem? Bom, uma audiência pública serve para ouvir a população e nós estamos aqui fazendo isso. Nossa primeira mudança na lei de uso nesse governo aconteceu em 2017. Só lembrando que havia uma ação de inconstitucionalidade contra a lei de uso e nós fizemos 44 mudanças, prioritariamente para destravar a cidade, para colocar a cidade nos prumos de novo. E a audiência de hoje, a lei que nós estamos propondo hoje, a mudança que nós estamos propondo, serve para adequar às novas condições que nós estamos vivendo. Nós queremos deixar a cidade preparada para quando a gente tiver a retomada do crescimento econômico. Todas as cidades do país e do mundo estão sentindo essa retração econômica. E as mudanças que foram feitas são avanços com relação às mudanças que foram feitas em 2017. Então, e é assim que funciona. A sociedade vai evoluindo e a lei vai acompanhando. Então, essa nossa proposta de lei está lá no site, novamente, né? E aqueles que quiserem se aprofundar. E o que nós vamos fazer aqui é um resumo das principais mudanças que nós propusemos na lei. Essa é a segunda reunião para essa mudança de lei. A primeira reunião aconteceu em fevereiro e tínhamos marcado a segunda audiência presencial para abril. Então, depois que veio a pandemia, essa audiência foi cancelada e só agora nós conseguimos fazer essa transmissão. Que mais? As publicações que anunciaram essa audiência aconteceram dentro da lei, 15 dias de antecedência. Também as informações estão lá no site desde essa época. E, antes de começar a apresentação, vamos só entender o que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. É a lei que rege o que se pode fazer no território municipal. Desde detalhes técnicos, como construtivos, recuos, etc., até quais atividades que podem ser constituídas em cada pedaço da cidade. Tamanho mínimo dos lotes, etc. E é uma lei muito importante porque ela consegue, em alguns casos, viabilizar o progresso econômico. Então, essa modificação que nós estamos propondo tem, acima de tudo, o objetivo de deixar a cidade preparada para o crescimento econômico, principalmente para receber novas empresas. Tudo bem? Então, vamos à nossa apresentação. Nós temos aqui, então, a formalidade, o número da lei. A lei é número 28 de 2017, que está em vigor, e nós estamos propondo essa alteração agora. O processo é audiências públicas, depois Câmara de Vereadores, depois promulgação dessa lei junto com o prefeito, com a Prefeitura, com o Executivo. Então, essas propostas vão passar pelo Legislativo, depois vão ser promulgadas pelo Executivo. Bem? Como eu disse para vocês, vocês têm aí o e-mail, por favor, mandem suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, por e-mail planejamento@itu.sp.gov.br.
nós temos um processo interno de construção da lei, então nós aceitaremos essas perguntas até a quarta-feira, dia 15. Então, todas as perguntas que chegarem até quarta-feira, dia 15, serão respondidas, como se estivéssemos presencialmente fazendo uma discussão. Tudo bem? Bom, o objetivo dessa lei, a gente tem uma justificativa especial para essa lei, que é prioritariamente o desenvolvimento econômico. A gente tenta ampliar oportunidades de emprego, geração de renda. Foi feita no ano passado uma lei de incentivos para atrair empresas, e agora nós estamos tentando adequar o território para receber essas empresas que vão, se tudo der certo, gerar emprego e renda para a cidade de Itu. Nós temos duas grandes estratégias nessa lei. A primeira estratégia é agilizar e tornar mais eficiente a aprovação de atividades no município. Então, a Secretaria de Planejamento, sempre muito próxima da Secretaria de Obras, captou, durante todos esses anos, quais são as principais dificuldades para se abrir uma empresa. E o que nós estamos propondo nessa lei são flexibilizações para que essa abertura de empresa seja mais ágil, mais rápida, priorizando, assim, a geração de emprego e renda. E a segunda estratégia é ampliar as oportunidades de instalação de atividades econômicas no território municipal. Havia alguns lugares em que não era permitido algumas atividades, e nós fizemos uma grande discussão e resolvemos flexibilizar algumas dessas localidades. Tudo bem? Então, a primeira estratégia, as alterações propostas, são prioritariamente a atualização de alguns conceitos e parâmetros construtivos. Tem algumas coisas que são bem técnicas. Quem é da área de arquitetura, de urbanismo, de engenharia, vai entender o que nós estamos fazendo. O cidadão comum talvez nem se interesse muito por essas mudanças, mas são mudanças que são muito importantes. E segundo, a revisão de alguns parâmetros de uso e ocupação do solo, tamanho mínimo de terreno, gabarito de prédios, etc. E, por fim, algumas definições de procedimentos de aprovação de projetos, que nós também fizemos no sentido de agilizar os processos internos aqui da Prefeitura. Com relação às normas técnicas, são situações bem técnicas, bem pontuais. Nós estamos permitindo escada em recuo frontal, por exemplo, que não era permitido, cobertura em recuo frontal, algumas restrições que haviam no caso de instalação de postos de revenda de combustível. Havia na nossa lei uma distância mínima. Só que as regras nacionais e estaduais são muito mais restritas que a nossa lei. Então, aqueles postos de combustível que seguirem o que manda a CETESB e as regras federais estão aptos a se instalarem no município. O mesmo para depósito de gás, alguns parâmetros para a instalação de depósito de gás que tem as instruções do Corpo de Bombeiros. Nós estamos mexendo também em algumas vagas de estacionamento. Nós estamos aumentando a exigência de algumas vagas de estacionamento, especialmente em edifícios de apartamentos, que são vagas para visitas, né? Nós estamos deixando mais claro na nossa lei os recuos em subsolo, seja de prédios, seja de casas. Os recuos permitidos em subsolo nós estamos deixando mais claros. E nós fizemos uma definição, um glossário, um índice de definições, também para deixar mais claro algumas definições, alguns termos que geravam algumas confusões ou uma dupla interpretação. Alteração de parâmetros. A gente tem algumas coisas sobre a alteração de parâmetros para falar. Nós reduzimos a fração ideal mínima e ampliamos a área total máxima para conjuntos residenciais fechados. Então, existe a possibilidade de fazer alguns conjuntos residenciais fechados em Itu, e as limitações estavam na área e nos parâmetros desses imóveis, na fração ideal desses imóveis. As mudanças que nós fizemos são essas. Até 15 mil metros, a fração ideal pode ser de 125 metros quadrados, e nós criamos esses dois outros parâmetros. Você pode ter um conjunto residencial fechado de até 40 mil metros,
com a fração ideal mínima de 180 metros, ou até de 60 mil metros, com a fração ideal mínima de 200 metros quadrados. Seria o tamanho mínimo do lote da fração ideal ali. Tudo bem? Travou a apresentação. Além disso, só pedir licença, ao vivo esse tipo de problema acontece. Vou pegar minha apresentação no papel aqui. Bom. Pronto, destravou, desculpa. Nós temos também algumas mudanças no processo de aprovação. Então, alguns itens que já fazem parte do processo de aprovação vão poder ser apresentados de forma simplificada. Seguindo a tendência das cidades mais modernas do mundo, a gente vai aceitar o projeto simplificado. Nós estamos em fase de digitalização, tem várias tecnologias como o BIM chegando, então nós estamos tentando adequar a prefeitura para esses processos, para que isso simplifique ainda mais a vida de quem quer construir ou instalar uma empresa. A segunda estratégia visa ampliar as oportunidades de instalação de empresas no território municipal. Existiam algumas áreas que eram travadas, e o que a gente percebeu é que essas áreas eram estritamente comerciais ou industriais, e nós fizemos algumas mudanças exatamente para que essas áreas pudessem ser aproveitadas por aquelas indústrias ou empresas que queiram se instalar no município. Algumas ações propostas. A gente ampliou a quantidade de zonas mistas e corredores. Zonas mistas são aquelas zonas em que podem ser instaladas mais atividades. Então, quanto mais zonas mistas, mais possibilidade de se instalar uma indústria, um comércio, ou mesmo um condomínio residencial, que são as ZCCs, né? A criação de uma zona para uso comercial, nós criamos a ZCC 6, que é uma zona que daqui a pouco eu vou descrever, que ela tende a permitir alguns usos, deixar a paisagem urbana mais bonita e permitir alguns usos que são muito restritos aqui na nossa cidade. Próximo item é que a gente está permitindo que algumas atividades, alguns CNAEs, que é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, né, algumas atividades que sejam permitidas na ZPR1 e ZPR2 e que anteriormente não eram permitidas. ZPR é zona predominantemente residencial. Nós temos dois tipos de ZPR, a ZPR1 e a ZPR2. Basicamente, o que muda são os parâmetros de uso, e algumas atividades não eram permitidas na ZPR1 e ZPR2, e a partir de agora serão. A liberação de atividades de produção artesanal, inclusive em zona rural. Nós acreditamos que uma produção artesanal, seja de alimentos, seja de bebidas, seja de artesanato mesmo, ela pode ser instalada em vários pontos da cidade em que hoje não é permitida. E a criação de áreas urbanas isoladas que visam regulamentar o projeto de regularização urbana que foi aprovado pelo governo federal o ano passado, e aqui no município também nós temos uma lei de regularização urbana. Então nós fizemos algumas modificações na lei de uso para que essas regularizações tenham efeito. Na sequência, temos um desenho em que aqueles que quiserem se aprofundar novamente, esses desenhos estão todos, esses mapas estão todos lá no site. Vocês podem lá olhar com cuidado. Talvez aqui, numa audiência pública virtual, fique meio confuso, mas gostaria de pedir que todos aqueles que se interessarem, que vão no site da Prefeitura, no planejamento, e vejam com cuidado esses mapas e essas alterações que nós fizemos. Para facilitar um pouco, nós fizemos a alteração de perímetro urbano, prioritariamente próxima a Castelo Branco, que são áreas em que tem se aumentado a procura por indústrias. Nossos vizinhos, Mairim e São Roque, têm conseguido instalar indústrias próximas às rodovias, e nós fizemos uma alteração no perímetro urbano para que isso fosse possível também aqui em Itu. Com relação aos CNAEs,
nós estamos permitindo a instalação de algumas atividades, especificamente onde elas não eram permitidas. Por exemplo, nós estamos invertendo algumas prioridades, certo? Casas de repouso, casa de reabilitação ou similares, elas não serão mais permitidas em zonas estritamente residenciais, nem na ZR1, nem na ZR2, nem na ZR3. Porém, serão incluídas na zona rural, que não era permitido. Casas de repouso, geralmente as pessoas pensam em chácaras, em sítios, então isso a partir de agora vai ser permitido. Vamos lá. Uma pequena trava, mais uma vez. Opa, foi. A atividade de lavagem, lubrificação e polimento de veículos não serão mais permitidas nas zonas exclusivamente residenciais, mas serão permitidas em todas as demais zonas, só para regulamentar uma atividade que já existe em boa quantidade no município, que é a de lavagem e lubrificação de automóveis, né? Aqui nós temos nesse desenho as ZRs, a ZR1, 2 e 3. A 1 é mais clara, a 3 é mais escura, a 2 está no meio. E aí vocês podem ter uma ideia de como é que nós propusemos essa divisão. Tá? Então, o que está em colorido aí na tela são todas as zonas estritamente residenciais que nós temos no município. Cada uma com seu parâmetro diferente. Certo? Bom, alguns usos que hoje são limitados a indústrias e ZCC3 vão ser permitidos, porém, inclusive para MEIs, e serão autorizados nas zonas predominantemente residenciais. Então, nós vamos permitir que sejam feitas na ZPR1 e ZPR2 algumas dessas atividades que antes eram proibidas, lembrando sempre que, de onde surgiu essa proposta? Nós temos a Secretaria de Obra que recebe centenas de estudos de viabilidade, solicitações de viabilidade por semana. E o que eu e o secretário de Obras, Eduardo, tivemos feito nos últimos anos foi: vamos analisar todas as recusas de viabilidade para ver quais procedem e quais não procedem. De posse de todas essas recusas, nós propusemos, discutimos com muita gente, muitos especialistas, e propusemos essas alterações. Então, algumas atividades serão permitidas na ZPR1 e ZPR2, desde que o proponente apresente um memorial de atividades, uma análise que vai ser feita por mais de um setor na prefeitura e uma autodeclaração de responsabilidade assinada pelo requerente. Nós estamos entrando no ritmo do processo do Via Rápida Empresas. Como é que funciona o Via Rápida Empresas? Você declara e a prefeitura aceita. Se por acaso você fez uma declaração falsa, a fiscalização vai lá e vai punir. Aqui é a mesma coisa. Se você quiser implantar uma empresa, você vai declarar que não gera incomodidade, que não gera poluição, que não gera barulho, etc., etc. E se você fizer uma declaração falsa, você vai ser punido. Esse método é muito mais ágil, porque você se autodeclara. E a grande maioria das pessoas são honestas e vão declarar verdades, certo? Então, quando você declara que está fazendo tudo dentro da lei, a gente já dá autorização para você começar a funcionar. Isso vai agilizar muito o processo. Como é que funcionava antes, por exemplo, na abertura de uma empresa? Você tinha até 6 meses para receber a visita do fiscal para ver se aquilo que você estava fazendo era correto. Hoje não. Hoje, para abrir uma empresa, você autodeclara que está fazendo tudo certo e já pode começar a trabalhar. Aqui também, se você declarar que está seguindo todas as regras, você já pode implantar a sua atividade. Continuando, aqui são as zonas em que estão as ZPR1 e ZPR2. As zonas ZPR1 e 2 são predominantemente residenciais, ou seja, é possível ter alguns outros tipos de comércios na ZPR1 e 2, mas elas são predominantemente residenciais, mas não exclusivamente residenciais. Então, nessas zonas, se não houver incomodidade, se não houver barulho, se não houver poluição, se não houver um grande aumento de trânsito, algumas atividades que eram proibidas agora vão passar a ser permitidas, para exatamente poder preparar a cidade para o crescimento econômico. Nós estamos ampliando a ZCC3 e a ZI. A ZCC3 é a zona de corredor comercial do tipo 3, em que podem ser instaladas pequenas empresas, pequenas indústrias, inclusive,
E a ZI é a zona industrial. Como nós vamos viver um momento de crescimento econômico, espero, em breve, nós resolvemos flexibilizar algumas áreas da cidade para permitir a ZCC e a ZI. Aqui tem alguns exemplos, né? Nós temos aqui nas Chácaras Reunidas IP, nós tínhamos uma ZCC 4 ali, nós passamos para uma ZCC 3 e também ampliamos o tamanho da ZI. Isso permite, na ZCC 3, que algumas atividades que até já existem no local sejam regularizadas. Pequenas indústrias, o sujeito tem um pequeno terreno, ele podia fazer uma indústria só em 1.000 metros quadrados, agora ele pode fazer uma indústria em 300 metros quadrados, adaptando a modernidade e a tecnologia, certo? Então, uma indústria de 300 metros quadrados pode ser implantada, por exemplo, nos IPs. Vamos lá. Continuando, nós estamos ampliando a ZCC 3, como, por exemplo, na SP-75. Na SP-75, que é a rodovia que liga Itu a Sorocaba, Santos Dumont, né? Nós estamos ampliando aquela zona laranja, que é exatamente para flexibilizar, para permitir que vários tipos de empresas que antes eram proibidas possam se instalar nesses locais. Então, se você reparar, nós ampliamos a área laranja ao longo da SP-75, à esquerda da figura, né? E à direita também, a gente ampliou a ZCC3 exatamente para poder deixar mais área disponível para atrair empresas, principalmente depois que nós publicamos a nossa lei de incentivos. Um outro exemplo, nós temos a rodovia Castelo Branco, que nós estamos transformando uma área que é predominantemente residencial, mas que não tem residências. É uma área em que tem galpões. Nós estamos transformando essa área do jeito que ela já deveria ter nascido, que é uma zona industrial. Então, uma parte da Castelo Branco ali, aproximadamente no quilômetro 80, né, vai se transformar em zona industrial, e uma outra parte em ZCC3, que permite, além das indústrias, permite empresas de menor porte, inclusive indústrias. Um outro exemplo, a Avenida Acro, ali perto da Vila da Paz, né, é uma reivindicação antiga que a gente aumente a área em que pode ser instalada a indústria. A gente aumentou ali a área laranja da ZCC3, que é uma área grande que a gente espera que seja ocupada por indústrias de médio e grande porte mais para frente. E, como eu disse no início, nós criamos uma nova zona de corredor comercial, a zona de corredor comercial 6. Nós entendemos que nas principais avenidas da cidade, a gente quer que a paisagem urbana seja mais bonita. Então, como já era alguma reivindicação de alguns empresários que queriam montar alguns tipos de loja e empresas, a gente achou que isso merecia um cuidado especial. Então, nós criamos a ZCC3, a ZCC6. A ZCC6 vai existir especificamente na Avenida Nelson Schincariol, que é a estrada nova de Itu a Salto, na Avenida Vital Brasil, que é a Avenida Velha de Itu a Salto, a Eugênio Wisman, num trecho, Galileu Bicudo, também em alguns trechos, a Avenida Doutor Herculano de Godoy Passos, e aqui principalmente nós mudamos. Nós mudamos a área do lote, a área mínima passou a ser de 300 metros quadrados, o gabarito máximo de 38 metros quadrados, e o número máximo de pavimentos, que agora pode ser de 5 pavimentos. Então, quando você pensa em uma cidade moderna, quando você está na entrada da cidade, você vê aqueles prédios de empresas maiores. Então, era essa demanda que estava sendo sondada por empresas de fora, e a gente resolveu pegar essas avenidas e propor isso aí. Só lembrando que isso não foi feito da minha cabeça ou da cabeça do secretário de obras. Isso foi discutido pelo menos em 50 pessoas aqui dentro da prefeitura, e nós estamos submetendo essas mudanças nessa audiência pública a toda a população, inclusive a Associação de Engenheiros, de Arquitetos, que certamente tem opiniões muito qualificadas para dar. Continuando, nós estamos transformando algumas áreas de ZR1 em ZR2, exatamente para poder dinamizar e permitir a ocupação de alguns espaços vazios que nós temos na cidade. Os parâmetros da ZR1 são um pouco mais restritos que da ZR2, então o que a gente espera com isso é que alguns vazios urbanos possam ser ocupados. E aqui tem algumas áreas que nós estamos propondo. Opa, espera aí.
Tem o atual e o pretendido, de ZR1 para ZR2. Talvez na imagem fique confuso, mas, de novo, vocês sintam-se convidados para entrar no site e pesquisar. Nós fizemos expansão de algumas áreas de ZR1 para ZR2. Aqui também, nessa área da Quinta de Laranjeiras, que era um pedido do pessoal, só reforçando. Algumas dessas mudanças vêm da Câmara de Vereadores, vêm de abaixo-assinado de munícipes, vêm de associações de classe. Então, nós ouvimos muito, antes de fazer essas propostas, nós ouvimos muito essas entidades. E essa audiência para ouvi-los também. Mais uma área de... A gente tem uma zona de ocupação moderada, zona de crescimento moderado, que são as zonas que foram transformadas em perímetro urbano no passado, mas eram zonas caracteristicamente rurais. Nós não quisemos mexer no perímetro urbano naquela vez, então nós transformamos em zonas com uma ocupação bem leve, uma zona que teria um terreno, um lote mínimo de 2.500 metros. Conforme era esperado, algumas dessas áreas já estão surgindo como possíveis bairros, possíveis zonas comerciais, etc. Então, algumas dessas zonas de crescimento moderado nós transformamos em zonas predominantemente residenciais. Tem aí um exemplo na estrada de Porto Feliz, né? Outros temas que nós estamos regulamentando nessa lei são esses que estão na tela. Um regulamento sobre loteamento de interesse social. A existência do loteamento de interesse social está prevista nessa lei. É um ente específico que existe na lei federal, que nós estamos permitindo a existência aqui no município de Itu. Os locais em que isso será permitido serão discutidos no plano diretor, que será feito no futuro. Além disso, a gente está regulando o conceito de polos geradores de tráfego. Então, quando você vai montar um comércio que seja grande, que gere bastante tráfego, ele precisa de uma regulamentação. Nós criamos essa regulamentação, que foi uma exigência do projeto do pessoal do trânsito. Também estamos regularizando a cobrança de contrapartida financeira quando se trata de obras ou serviços de infraestrutura. Então, você vai fazer um empreendimento, nós estamos colocando a previsão de uma contrapartida financeira, como já existe, só que não era regulamentada, não tinha parâmetros, nós estamos criando alguns parâmetros para isso. Continuando. Redução da dimensão das faixas não edificantes nas rodovias estaduais no perímetro urbano. Então, nós estamos diminuindo as faixas não edificantes das rodovias no perímetro urbano. O que mais? Bom, essa audiência pública também visa colocar em discussão uma outra lei, que é essa lei que nós estamos criando, uma lei complementar, que regula os meios de hospedagem, parques temáticos, acampamentos turísticos, campings e outras organizações desse tipo no município. Estava havendo uma confusão em que alguns empresários estavam considerando um camping, mas estavam vendendo como se fosse condomínios. Talvez tenha sido uma falha de interpretação da lei, então nós estamos agora regularizando essa lei para que não haja esse viés de interpretação. Então, a justificativa é a necessidade de regularizar trailers, campings, motorhomes, barracas, o que isso pode, o que não pode, o que constitui um camping. O objetivo é estabelecer normas para a expedição de licenças para esse tipo de empreendimento, certo? Empreendimento de hospedagem, etc. Tanto na área rural quanto na área urbana. É possível ter um camping na área urbana, desde que tenha características rurais, certo? O que nós abordamos nessa lei? Localização, algumas obrigatoriedades, unidades fixas de hospedagem, nós definimos isso, veículos de recreação, equipamentos necessários para a prática do campismo, equipamentos de lazer e apoio de uso comum. Regularizamos também o funcionamento dessas atividades e a permanência dos veículos desocupados e equipamentos,
e algumas instalações de infraestrutura. Esperamos, com isso, tirar qualquer tipo de dupla interpretação que possa haver para esse tipo de empreendimento. Tudo bem? Nós estamos também proibindo, em áreas rurais, estabelecimentos de hospedagem que explorem ou administrem condomínios residenciais e prestação de serviços de hospedagem. Então, nós temos que separar claramente o que é um loteamento, o que é um condomínio residencial, do que é uma empresa com meio de hospedagem. Estava havendo essa confusão, então, essa lei agora pretende tirar essas dúvidas. Continuando, a gente colocou algumas regras, inclusive da unidade, do tamanho da unidade, né? E o que pode ser feito nessas unidades. Os meios de hospedagem, como campings, etc., poderão complementar a sua instalação com unidades fixas de hospedagem. Todo mundo que já foi num camping sabe que tem lá um chalé, tem uma unidade fixa, mas isso não deixa de ser um camping, não deixa de ser um meio de hospedagem, certo? O total das áreas empregadas pelas unidades fixas não poderá ultrapassar 2,5% da área do empreendimento. Então, são regras, são parâmetros, exatamente para regularizar ou regulamentar essa atividade, certo? Também estamos proibindo algumas hipóteses de moradia, de aluguel ou venda de imóvel dentro de um camping, certo? Para exatamente diferenciar o que é um camping e o que é um loteamento, né? E, basicamente, era isso. O que a gente tem aqui agora? Nós temos, novamente, repetindo, essa lei está na íntegra, com muito mais detalhes do que eu apresentei aqui nesses minutos. Infelizmente, a gente não tem o contato das pessoas aqui. Da outra vez que nós fizemos a mudança da lei, a presença de especialistas foi muito rica, a discussão foi muito rica e, certamente, a nossa lei ficou melhor pela participação de vocês. Então, o que a gente faz é convidar vocês a se aprofundarem nessa lei e mandarem perguntas para nós, certo? Então, todas as perguntas, como eu disse, serão respondidas. Todas as perguntas que forem enviadas por e-mail planejamento@itu.sp.gov.br. Nós pensamos numa forma de fazer isso agora durante a audiência, mas o WhatsApp da Prefeitura recebe 18 mil mensagens por dia, para a gente filtrar o que seria específico da lei, seria muito complicado. E os comentários no YouTube também, todo mundo sabe que quando está tendo uma live, aqueles comentários correm de uma forma muito rápida. O e-mail fica registrado, a gente acha que a melhor forma é que o e-mail fique registrado. Vocês podem rever essa apresentação que vai ficar no YouTube da Prefeitura quantas vezes quiserem. Vocês vão poder também acessar a lei e fazer perguntas. Então, agradeço muito, peço desculpas, também estou muito triste por não ter a participação popular, que é o que a gente gosta muito, e encerro assim essa transmissão, esperando as mensagens, os e-mails, as perguntas, as críticas, as sugestões de todos. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia a todos.